Queridos alunos da Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Nova Vida em Bom Sucesso, Família da Fé, sejam bem-vindos a mais um vídeo, uma videoaula. Nós estamos estudando sobre o Antigo Testamento, a Teologia das Alianças. Você que não é aluno da nossa EBD também está convidado a participar. Eu sei que você ama a Palavra de Deus. E eu me lembro que nas duas últimas aulas, videoaulas, eu falei sobre a aliança sinaítica, ou mosaica, ou velha aliança, que é baseada na lei do Senhor. E a essência da aliança era que Deus seria o Senhor do povo de Israel e a nação de Israel seria o povo do Senhor. É o compromisso de obedecer a sua vontade, a sua palavra. Moisés conduz o povo até perto da entrada da terra de Canaã, é substituído por Josué. Josué conduz o povo para a entrada na terra, aquele milagre maravilhoso da travessia do Jordão, e agora começa a batalha, As batalhas começam para a posse da terra, porque Deus fez a promessa, mas o povo teria que conquistar. Assim como ele faz promessas para nós, mas nós também precisamos conquistar, precisamos fazer a nossa parte, até chegarmos nas bênçãos e nas vitórias. E o povo, então, vai batalhando para a posse da terra. Josué falece, morre, e não tem um substituto, mas isso estava no projeto de Deus. Porque agora vai ser inaugurado o período dos juízes. Esse período é importante porque ele vai fazer a transição para a monarquia. E por que a monarquia é importante? Porque nós estaremos hoje aqui começando a falar sobre a aliança davídica. E só vai haver aliança davídica se houver reino em Israel, monarquia. Porque é a aliança que Deus vai estabelecer com Davi e a sua casa, com respeito ao reino de Israel, especificamente depois ao reino de Judá e ao reino messiânico de Jesus, o Messias, nosso Senhor e Salvador. A base da aliança davídica, ela está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 17, que mais à frente, provavelmente no próximo vídeo, a gente vai estudar esse texto que dá base para a aliança davídica. Voltando a falar sobre o período da transição dos juízes, os juízes foram líderes, pessoas que Deus levantou para liderar o povo de Israel, as tribos de Israel, com relação às ameaças dos povos opressores. Nós vamos ter, segundo alguns comentaristas listam, eles listam 12 juízes, outros 13, outros listam 15 juízes, de Otiniel ou Otoniel até Samuel. Esse nome juiz vem da função de liderar, mas também de julgar o povo. Eu vou dar um exemplo aqui, que é a juíza Débora, que vai julgar, por exemplo, as questões do povo. O povo leva as questões para ela julga, conforme a sabedoria de Deus e também dada a ela, mas também conforme a lei de Moisés. Ela vai julgar as questões do povo. Então, juiz, por isso, esse termo, mas também porque eram como se fossem guerreiros, líderes, que estavam ali para liderar o povo de Israel nas batalhas, como eu falei, contra as nações inimigas e opressoras. Eu poderia falar, além de Débora, que vai ser uma espécie de uma guerreira de oração, uma guerreira de fé, ela não pega a espada para batalhar, mas ela é uma liderança espiritual, encorajadora, e vai encorajar Baraque, que vai ser o líder militar, por exemplo, contra o rei Jabim de Canaã, e ela dá aquela palavra profética, aquela palavra de vitória, e Israel consegue vencer e derrotar Jabim e o seu comandante Sísera, comandante do seu exército. Outros líderes, outros juízes são levantados. Por exemplo, eu vou falar de Gideão, que
que é usado por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Sansão foi um juiz famoso pela sua condição, né, de queda espiritual, moral, mas que no final da vida acaba por cumprir o propósito de Deus na sua existência, no seu ministério, né, de juiz, no seu serviço, no seu trabalho como juiz, porque ele vai impor uma derrota terrível aos filisteus na sua morte. Ele pede a Deus que dê novamente a força a ele, para que na sua morte ele possa derrotar os filisteus. Esses juízes, então, vão liderando o povo. Quando chega no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 4 até o versículo 9, tem a narrativa em que os anciãos de Israel vão chegar para Samuel, que é o último juiz, e dizer assim: olha, você está velho, seus filhos Joel e Abias não andam no caminho, não andam nos caminhos do Senhor, então nós queremos um rei como as outras nações. Samuel leva o pedido a Deus, triste, achando que o povo está rejeitando ele, e Deus fala para Samuel: não, Samuel, na verdade o povo está rejeitando a mim, não é a você, porque sobre, né, ou através do ministério de Moisés, Josué e dos juízes, havia uma teocracia, ou seja, o governo de Deus através dessas lideranças. Então, quando agora o povo pede um rei, ele estava rejeitando essa teocracia e querendo uma monarquia, mas estava tudo no projeto de Deus. Deus não ficou surpreendido ou surpreso com essa... ele não foi surpreendido, não ficou surpreso com esse pedido do rei, do povo com relação ao rei. Por quê? Porque nada surpreende a Deus, né? Ele é que nos surpreende por seu poder, amor e graça. E também porque estava isso no projeto de Deus, a monarquia. Lá em Gênesis, capítulo 49, no versículo 10, Jacó, que não era um profeta, era um patriarca, mas ele aqui vai profetizar, ele está fazendo aquilo que todo ancião, todo patriarca, chefe de família, quando pressentia a morte, fazia: chamava os filhos, isso na cultura dos hebreus, né? E abençoava. E quando ele está abençoando seus filhos, em Gênesis capítulo 49, versículo 10, ele vai falar para Judá assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Isso aqui, na verdade, é uma profecia que vai se cumprir segundo a Bíblia anotada aqui, na Bíblia anotada e expandida. Na nota de rodapé vai dizer o seguinte, que essa profecia se cumpriu quando Davi se tornou rei. Então ela levou 640 anos para se cumprir, mas se cumpriu porque quando Deus fala pelo profeta, se cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Às vezes eu fico pensando, né? Nós recebemos uma promessa de Deus e queremos para ontem o cumprimento. Aqui demorou 640 anos, mas Deus cumpriu. Então, Deus diz para Samuel: está tranquilo, né? Tá beleza, em outras palavras. Está tudo certo, eu já estava esperando por isso e faz parte do projeto. Agora tem uma coisa, diga para o povo, aí versículo 10 até o 18 do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Diga ao povo que isso vai custar, tá? Que monarquia não é de graça. Os filhos, as filhas vão ter que trabalhar para o rei, parte do gado, da colheita vai ser cedido, parte para o sustento do rei, da casa do rei, do staff, né, do rei, da monarquia, o exército do rei. Então isso vai custar caro, tá? Não é barato não. Então Samuel vai e fala com o povo. E atendendo à voz do povo, como foi a determinação de Deus, Samuel obedecia e ouvia a voz do Senhor. No capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ter, então, o fato de que Saul é ungido e escolhido o primeiro rei de Israel. No capítulo 11 do primeiro livro de Samuel, versículo 15, Saul é proclamado rei de Israel. E vale dizer que Saul talvez tenha sido rei segundo o coração do povo, mas não segundo o coração de Deus. Davi vai ser o grande rei de Israel segundo o coração de Deus, e isso não quer dizer que ele foi perfeito, mas em muito da sua vida ele agradou
ao Senhor. Saul foi rejeitado como rei. Alguns dos pecados de Saul, né, a gente poderia resumir como a desobediência, a rebelião. No capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, ele vai oferecer sacrifícios, ele não era sacerdote. Samuel chega e diz: eu falei para você esperar, que eu já estava chegando, você se precipitou a oferecer o sacrifício. Deus rejeitou o seu reinado, rejeitou você como rei, porque você desobedece à orientação do Senhor. No capítulo 15, né, novamente, Saul vai desobedecer a ordem do Senhor, que diz: você vai guerrear com os amalequitas, vai destruir tudo, que é um povo que pode contaminar o povo de Israel, você vai destruir tudo. E não traz nada de lá. Saul vai, destrói os amalequitas, mas traz o rei Agag, né? E preserva a vida do rei, traz bois, ovelhas, para oferecer sacrifício ao Senhor. No versículo 22 do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, Samuel diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ou seja, foste desobediente, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, Saul foi rebelde e desobediente. No capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, no versículo 18, vai dizer que Saul mandou Doeg matar 85 sacerdotes e destruir a cidade de Nob, matando, passando a fio da espada homens, mulheres, meninos, crianças, de peito, bois, jumentos e ovelhas. Ou seja, uma destruição total. Saul deu ordem para que esses sacerdotes fossem mortos e a terra de Nob destruída. Tudo porque o sacerdote Aimeleque deu uma proteção a Davi. E ele ficou furioso, porque a gente vai ver que na história de Saul, que ele ficou com ciúme em vez de Davi e queria matar Davi. Bem, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, no versículo 1, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, ou seja, de Belém, de Judá, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Então aqui você tem já o começo, no capítulo 16, começa a história de Davi. E aqui, no versículo 1, você vê a substituição, né, no coração de Deus, de Saul, por Davi. É bem verdade que Davi vai ser ungido rei e não vai logo assumir o trono, mas alguns anos vão se passar, só depois que Davi vai assumir, mas nesse momento aqui ele estará sendo ungido. E o texto vai dizer que Samuel chegou na casa de Jessé. Jessé fez exatamente o que todo chefe de família fazia, mandou chamar o primogênito. Vem então Eliabe. Quando chega, Samuel pensa que Eliabe que é o rei, porque a visão estética, né, que Samuel tem é de Saul. A Bíblia diz que Saul, do ombro para cima, ele se destacava de todo o povo, era alto, forte. E quando ele olha Eliabe e vê aquele homem alto, forte, ele diz assim: é esse o rei. Aí Deus fala com ele, ele sabe ouvir a voz de Deus. Não, você está olhando a aparência. Esse não é o rei que eu escolhi, não é esse. É o outro. Aí vai passando os filhos até que ele pergunta: cadê os jovens? Cadê os mancebos? Acabaram? E Jessé diz: não tem o menor lá. E é Davi. Gente, vou parar por aqui. Deus abençoe vocês.